Bom dia, meus amores. Já estamos na segunda-feira, o final de semana já acabou. Estamos no dia 13 de julho de 2020. Não vamos esquecer do nosso encontro agora, quarta-feira. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá o link para vocês clicarem e entrar, tá bom? Nosso encontro toda quarta-feira, 9 horas da manhã, das 9 às 10, com atividades bem legais. Eu amei ver todo mundo e eu tenho certeza que vou ver várias crianças. Lá tava a Yasmin, a Manu, a Ana Vitória, o Matheus, o Guilherme Pierre, o César, o Pedro, o João Pedro. Tava todo mundo lá, só falta vocês que ainda não participaram, tá bom? Vamos lá? Vamos deixar isso para lá por enquanto. Pegue lá o seu livro e tororó. E reserve também o Aprender Sempre de Matemática, que já acabou. Hoje nós faremos a nossa última atividade do Aprender Sempre, tá bom? Vai lá, pega, abre na página 82 e na página 83, hoje nós faremos essa atividade. E é uma atividade muito legal. Por que que é legal? Hoje vocês vão fazer um texto bem legal, um texto expositivo. O que será que é um texto expositivo? Um texto expositivo, eu tenho que explicar sobre alguma coisa. E explicar bem direitinho. E hoje a gente vai falar sobre monstros. Monstro existe, gente? Não, monstros não existem. Mas existem animais diferentes que as pessoas falam que parecem com monstros. Mas não são, são animais. Por exemplo, o ornitorrinco, ele é diferente. O dragão de Komodo, ele é diferente. E num texto expositivo, eu vou falar sobre esse animal. Por exemplo, escolhi esse animal. Eu posso inventar um também, só que inventar é difícil, porque vocês não vão conseguir explorar tudo aquilo que aquele animal tem. Eu escolhi o ornitorrinco. O ornitorrinco, eu vou falar aqui, ele mora em determinado lugar. Eu vou falar que ele bota, se ele bota ovo ou não bota ovo. Eu vou falar o que ele come. Eu vou falar se tem o macho, se tem a fêmea. Eu vou explicar tudo sobre esse animal. Mas eu vou escolher como se fosse um monstro. E depois de tudo isso, depois que eu expor bastante aquilo, falar sobre aquilo bastante, eu vou desenhar um desenho bem bonito. E vocês vão mandar para mim. Eu vou amar ver todos os desenhos, porque quando eu vejo, eu gosto muito. Vamos lá? Vamos ler então, para vocês entenderem? Será que existe monstro na vida real? Não. E animais tão diferentes que parecem monstros? Sim, né? Você e seus colegas, vocês não vão fazer com os colegas que vocês não estão na escola, vão fazer sozinhos e com os familiares. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre monstros e vão escrever um texto expositivo sobre ele. Você costuma escrever esse texto expositivo? Eu acho que vocês ainda não. Leia o que foi transcrito a seguir e depois responda as questões sobre ele. O Monstro do Lago Ness. É esse texto aqui, ó. Do Monstro do Lago Ness, tá? Vamos lá. Existem lendas sobre vários monstros lacustres, isto é, que vivem em lagos. Mas nenhum é tão famoso quanto aquele que dizem habitar o enorme Lago Ness no interior da Escócia. A Escócia é um país, tá? Apelidado carinhosamente de Ness. Ele teria sido visto pela primeira vez no ano de 565. Olha, a gente nem sonhava, nem o pai, nem a mãe, nem o vô. É bem séculos atrás, tá? Pelo chefe de uma abadia que permanece até hoje às margens do lago. Segundo ele, o bicho parecia um sapo gigante. Mas desde então, a maioria dos 4.000 relatos o descreve como uma serpente parecida com plerossauros, que era um dinossauro, tá? Monumentais répteis marinhos lembram os dinossauros.
Alguns cientistas chegaram a cogitar que Ness seria, de fato, um animal pré-histórico, preservado naquelas águas geladas, profundas e cheias de cavernas. Chegaram até a vasculhar o lago, com sondas em busca da criatura, mas não acharam nenhuma pista. Quanto à célebre foto do bichão tirado em 1934, descobriu-se que era uma fraude. O que é uma fraude? Era uma mentira. Essa foto foi tirada, a foto que vocês estão vendo, né? Aqui. Essa foto foi tirada em 1934, mas era mentira, não existia. Vocês vão fazer um texto parecido com esse, aonde viram, aonde morava esse bicho. Vocês vão fazer e explicar. Pode ser um animal também, por exemplo, escolhi o nitorrinco, qualquer outro animal, e vocês vão falar animal que se pareça com um monstro, e vão falar sobre ele, explicar sobre ele. Quem é que viu, aonde ele mora, o que ele comia, quem se assustou, quantas pessoas viram, se ele botou o ovo ou não botou, tá bom? Aí, qual é o assunto do texto? Qual é o assunto, gente? O assunto já tá lá no título, lá em cima, em verde, tá bom? O monstro do Lago Ness existe de verdade? Alguém conseguiu provar que ele existia? Segundo o texto, o que são plerossauros? Eu falei o que era um plelossauro. Plerossauro era um dinossauro. Aí vocês vão, aqui tá falando para vocês se reunirem, mas vocês não vão se reunir, vocês vão fazer individual. Faça uma pesquisa sobre lendas e mitos e monstros. Depois que vocês fizerem essa pesquisa, os animais reais que são estranhos, que pareçam com monstros. E vocês vão escrever. Quando você escrever um texto, vocês vão ter que citar o nome do monstro, a aparência do monstro, e de onde ele é, a história dele e o que as pessoas dizem dele. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão começar a pegar uma parte interessante, fazer a história de vocês. Não se esqueçam de colocar o texto de que animal vocês estão falando, de que monstro vocês estão falando, tá bom? E faz um desenho no final que vai ficar, ó, bem legal. A atividade de Tororó de hoje era essa daqui. Aí vocês vão pegar o Aprender Sempre de Matemática, que é essa daqui, ó. Vocês vão fazer uma tabela. Isso mesmo, é um quadro numérico. E esse quadro numérico eu já havia explicado para vocês que eu posso fazer ele aqui, desse jeito, em linhas. E posso fazer ele em colunas. Quando eu tenho que perceber, quando for em colunas, ele está de 10 em 10. Quando ele está em linha, ele está de 1 em 1. Vocês vão preencher. E desta vez, ele não está em dezena, ele está em centena. Tanto que ele termina em 289. Nós já estamos na centena. Isso eu tenho certeza que nenhum de vocês tem dúvidas em preencher um quadro numérico com números. Ou eu posso preencher nas minhas colunas de 10 em 10, todas de 10 em 10, ou eu preencho de 1 em 1, tá bom? Aí depois que eu preenchi, eu não vou nem me ater muito porque vocês já sabem, eu vou aqui e vou terminar a meu Aprender Sempre hoje. Vamos lá. Bia inventou alguns desafios usando o quadro numérico e veja quais são as respostas. Tenho 3 algarismos iguais, então são 3, já é uma centena, né? Sou maior que 220 e menor que 129. Quem sou eu? Entre os 120, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
200, perdão, gente, era tudo 200. 227, 228, 229. Era tudo 200, tá? Então, aqui, entre os 220 a 229, ó, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229. Quais desses algarismos todos os números são iguais? Quais desses algarismos aqui que todos os números são iguais? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Sou maior que 230 e menor que 240. E termino em 6. Quem sou eu? Então, eu tenho 230. Vamos lá. 230, vou colocar um aqui que vocês consigam enxergar, tá bom? 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240. Qual desses termina em 6? Qual desses termina em 6? Vocês vão lá e vão colocar, tá bom? Aqui, faça novos desafios com os números abaixo. Aqui eu tenho o número 272, 285 e 203. Vocês vão fazer igualzinho, só que vocês vão criar o desafio. Por exemplo, que número que fica entre 270 a 280 que termina com o algarismo 2? Tá? Que número fica entre o 284 e o 286? Esse. Que número fica depois do 204, que fica depois do 202? Vocês podem criar outras coisas. Isso vai depender só de vocês. Vocês podem criar outras coisas, tá bom? Então, ó, ótimo dia para vocês. Estudem bastante, continuem assistindo o Centro de Mídias, tá bom? E ó, até quarta-feira, viu? Eu quero ver vocês lá. Beijo.